gente boa do Tocantins, Goiás, Pará e Maranhão, gente da Convenção Batista do Tocantins. Nós estamos aqui de volta com o nosso podcast CBT e hoje com um convidado muito especial e nós vamos falar sobre um assunto da mais alta importância, assunto que a gente não pode deixar de mexer e hoje nós vamos mexer nisso aqui a contento. Então fica atento aí que tem coisa boa. A gente tem conosco aqui o pastor J. Júnior. Ele é o pastor de jovens da Primeira Igreja Batista de Palmas e também é conselheiro da Juventude Batista do Tocantins. Então, ó, fica atento aí que hoje tem coisa boa para você. Jota, é um prazer, uma alegria receber você conosco aqui nesta tarde para esse podcast. E a gente quer falar de juventude, levando em conta que você é conselheiro da Jubato, uma organização que nós estamos vibrando aqui no nosso campo, na nossa convenção, e você é pastor de jovens. Se me consta, você é... O Tocantins tem muito poucos pastores de jovens, não é verdade? São quantos? Você tem ideia? Bom, primeiro, obrigado, pastor, pelo convite, né? Ok. Muito bom estar aqui com vocês, né? E por causa do alcance também, né? Temas importantes e muito bom essa plataforma. Hoje, na verdade, se eu não me engano, nós temos apenas 4 pastores de jovens no estado, né? Aqui em Palmas temos na PIB, na Cibapa, na Tibapa, na terceira, e em Ananás, né? Também temos um pastor lá, filho do pastor Enoque, também está com a juventude lá, mas que me conste pastores, só esses 4. Ó, gente, aí tá feio na foto, hein? Olha só, 135 igrejas que fazem parte da nossa convenção e nós temos apenas 4 pastores de jovem reconhecidos nesse ministério. Jota, é complicado isso. A gente precisa mudar esse quadro, é ou não é? Sim. É importante, né? A gente vê, e principalmente assim, pela urgência das demandas da igreja, né? Hoje, assim, a questão da juventude em si, né? Não é que hoje, por exemplo, como a sociedade ela foi se modernizando, né? E tem muitos desafios, né? Então, existem demandas hoje, né? Para várias especialidades da igreja. Só que, por que a juventude hoje seria uma urgência? Porque, na verdade, a gente tem que analisar perdas de gerações, por exemplo, que a gente teve, né? Então, na verdade, nós temos muitas crianças, né, e adolescentes na igreja e adultos, né, mais maduros, mais velhos. Então, essa fatia, né, que na juventude a gente chama o gap geracional que está por aí, então, na verdade, a urgência ela existe por causa disso, né? Então, ter pastores, poderíamos ter, hoje nós temos demanda para pastores, talvez em alguma igreja, pastores de família, pastor de discipulado, né, pastor para administração, teria algumas demandas, né? Então, a sociedade se tornou mais complexa e ela vai exigindo, né, pessoas atentas a algumas áreas específicas. Mas a juventude hoje é uma urgência por causa disso, né? Que você tem nós tivemos, né, uma perda de 2, 3 gerações. Então é urgente isso, porque você acaba mantendo, né, uma lacuna entre a nova geração e o pessoal mais maduro, e isso influencia nos líderes da igreja, né, na nova formação de liderança, influencia as novas famílias da igreja. Então são uma série de assuntos que envolvem isso, e que um pastor de jovem pode sim, né, trabalhar atentamente. Ok, Jota, eu já vi por esse começo de conversa que o negócio vai pegar, certo? Mas aí, antes de chegar nesses pontos que são nevrálgicos para a nossa realidade, para as nossas igrejas, para a realidade da convenção, dos batistas em geral, e eu suponho que para a realidade batista no Brasil inteiro, né? Nós vamos chegar em pontos importantes aí, então fica atento, presta atenção, não esquece, porque o que nós estamos tratando é muito importante para a sua igreja, para a juventude da sua igreja. Mas, Jota, vamos primeiro falar, quem é o Jota? Você, Jota, é um pastor que não foi aquele jovem vocacionado que foi lá para o seminário e de lá saiu para uma igreja. Você fez a faculdade, você é concursado, na justiça eleitoral, você tem uma vida profissional que antecede seu envolvimento com o ministério, com o chamado. Como é que é isso? Essa diferença de, ao invés de você sair de casa para o seminário e pular para a igreja, você saiu de casa para a universidade, para o mercado de trabalho e depois veio para o ministério. Como é que foi essa experiência sua? Sim, na verdade, eu cresci numa igreja batista, né? Meus pais já eram cristãos. Eu me converti aos 11 anos de idade, né? Eu vivi aqui na PIB de Porto Nacional e aos 11 anos me converti, aos 12 anos me batizei, né? E
toquei o barco da trajetória da vida. Apesar de, né, ter toda a vivência de igreja, né, comecei ali, né, entrando pelo Ministério de Música, né, dando aulas na Que, EBD, aliás, até você é liderar. muito bom nesse negócio, né? Quando você está dirigindo música, cantando e tocando um teclado, um negócio lá, eu fico animado, porque aquilo ali é bacana demais. Você é bom nessa área. Você não quis ficar só nessa área de música, não é? Não, na verdade, assim, a gente vai, e é um aspecto interessante da questão dos vocacionados, porque eu creio que eles continuam, estão aí ainda nas igrejas, Uhum. né? E o início da vocação, na verdade, ela se dá com esse interesse e envolvimento, né, na igreja local em si, né? Então, com o Ministério de Louvor, com Escola Bíblica, Ministério de Juventude, você vai se envolvendo ali, e isso aconteceu comigo, né? Então, desde de novo, né, adolescente, sempre fui muito envolvido, né, nos ministérios na igreja, e toquei a vida normal, né? Fiz meu ensino médio, né? Entrei na Uhum. faculdade e a minha vocação, né? Você é formado em Eu tenho formação em direito. direito, né? Depois que eu fui e depois de chamado vim para teologia, né? E você também faz psicologia. Sim, hoje estou Ah, cursando psicologia, ok. né? Também. É bom ser jovem. Estamos aí enfrentando mais essa, né? Alguns falaram que eu falei, rapaz, você tá doido? Mas é bom sempre estar envolvido, né, na Sim. área do saber, do conhecimento, a gente vai sempre Aham. se reciclando, e isso é bom, né, mantém a gente ativo. Mas sim, né, então eu estava na faculdade quando passei no concurso, né, com 19 anos, passei no concurso É TRE. mesmo. Isso, Novinho. Ficou isso. rico novo. Ah, não, a gente vai, né, galgando aí os espaços. Mas, por um lado, foi muito bom, né, porque você já começa a ter uma certa estabilidade ali, tá? E aí a gente vai vivendo, né, com Aham. 19 anos, e o meu chamado veio aos 23 anos, né, então eu já tinha 4 anos, né, de TRE, de vida profissional, eu estava, na verdade foi o ano que eu me formei, né, que eu colei grau, Uhum. né, no direito em março de 2009, com 23 anos. Então, nesse ano, num projeto missionário, né? E aí fica a dica para você, né? Se você quer saber mesmo se você é vocacionado ou não, participe, né? De projetos missionários, Aham. porque ali você vai ser confrontado, o Espírito Santo, né? Vai confrontar você, você vai estar toda aquela dinâmica de pregação do evangelho, né? De estar atuando ali naquelas áreas, e foi isso, né? Então, passei do concurso com 19 anos, né? Estava estudando direito e minha vocação veio quando eu terminei a faculdade. No ano que eu terminei a faculdade, então senti esse chamado aos 23 anos. E aí então demorei 10 anos, né? Demorou não, porque é um processo, mas, Certo. né? Então dos 23 aos 33 foi quando eu iniciei meu primeiro ministério mesmo pastoral, né? Agora, Então, vamos lá, para só um pouquinho vamos aí. lá. Como é que é esse negócio? Eu sei que não é fácil. Você, jovem, tem uma vida profissional organizada. Eu conheço você, você é um cara sistematizado. Vida financeira organizada, um ótimo emprego. Quando eu conheci você aqui em Palmas, você já era um jovem solteiro, com um carrão, acho que você tinha um Focus. Aquilo ali era que jovem que sai um carrão. Vida organizada financeiramente, profissionalmente, tudo arrumadinho. Como é que é o sentimento de você migrar disso? Não, agora eu quero esse negócio de ser pastor. Como é que é esse negócio? Que não é uma coisa muito simples. Vamos lá. É porque, na verdade, você vai fazendo planos para o futuro, né? E Aham. você até ser interpelado, né? Ou pelo Espírito Santo, ou por alguém na igreja, um pastor, alguma coisa, você não tem esse pensamento, porque você já vai, né, estudando ali para ter sua formação estudantil, acadêmico, profissional, entrar no mercado de trabalho e seguir a vida, né? E a Aham. igreja local está ali e você vai atuando nos ministérios, apoiando alguma coisa, agindo, mas uma coisa bem distinta da outra, né? E aí, então, quando, né, eu venho, então, falar, não, vou fazer o seminário, né, eu me sinto chamado, vocacionado para ser pastor, né? Aham. Há uma mudança muito grande, né? Isso. Porque, na verdade, há uma confrontação com os meus sonhos, com os meus pensamentos, até questões familiares mesmo, né? Porque Uhum. os pais, né? E você que é pai aí que vai ouvir esse podcast, vai ver esse podcast, tá bom? Você precisa ficar atento também aos seus filhos, né? Porque às vezes Deus vai chamar o seu filho e em meio talvez a um pensamento do que você planejou ou espera deles, né? Então existe isso, né? Isso é real, Existe, né? isso é real. Há uma confrontação ali, né? Você precisa dar uma realinhada. Primeiro,
né? Ter realmente a convicção de que é um chamado mesmo, né? Aquilo é vocação, Deus chamou você, ou você apenas ficou emocionado, né, por ter participado talvez de um culto missionário, talvez uma palavra de um missionário que veio, né, existe muito isso, né, nas promoções de missões, nas nossas campanhas, vem um missionário e tal, e você ouve aquelas coisas, e se você já é alguém que está atuando na igreja, então às vezes você fica ali, rapaz, mas que maravilha isso, né, eu queria poder fazer mais, mas, então você vai, primeira coisa é essa, você tem que ter a convicção, será que eu sou chamado? Como é que eu posso ter essa convicção, né, eu na minha realidade, eu fui cada vez mais me envolvendo com a obra, né? Esse foi o formato que eu falei, não, eu vou me envolver, claro, muita oração, sempre perguntando a Deus, e no final das contas fazendo testes assim, né, com Deus, Senhor, né, se realmente for, o Senhor me mostra isso ou aquilo, né, abre portas, fecha as portas, essas questões todas. Deus fala nesse negócio? Ele se Fala. envolve com esse Ele tempo. confirma, né? Então, então tem uma ruptura, porque às vezes você está numa direção, há uma expectativa na sua vida, né? De alguma coisa que você sonhou, pensa, ou já está num caminho, né? Igual eu, por exemplo, eu tinha sonhos com concursos públicos, né? Apesar de já, né, ter um concurso bom, mas eu queria ter outras carreiras, né? Magistratura, ser promotor, delegado, essas coisas, né? Então, tinha sonhos, expectativas, e aí tive que realinhar a partir dessa convicção de chamada e vocação. É uma dificuldade, né? Porque assim, rapaz, eu vou para esse negócio, eu tenho que largar tudo ou não tenho? Eu preciso, né, pedir exoneração? Como é que funciona isso? Começam algumas pressões. Então, Até porque, em certo sentido, isso era um paradigma, né? Sim. A ideia era, se Deus chamou o cara, ele larga tudo, né? E tinha esse negócio, né? Mas hoje, claro que nós superamos esse paradigma, que ele não é condizente com as exigências que se tem hoje. Vai lá, continua aí. Então assim, você vai se realinhando, né, e Deus vai confirmando, né, e transpondo as barreiras ali, que barreiras, né, essas barreiras internas mesmo, barreiras externas, né, família, expectativas, então você decide, né, nosso formato, a gente decide, né, ir para o seminário, e assim eu fui, não, vou começar, né, então, e demorou, porque na verdade eu iniciei o seminário 6 anos depois, né, do primeiro ardor, assim, de chamado, né? No meu coração, iniciei o seminário e fiz a minha formação, né? E depois disso, né? Me formo ali. Durante o seminário, você vai já fazendo conjecturas, né? Então, eu trabalhando, né? Com a minha carreira profissional e tal, mas e fazendo conjecturas de que, rapaz, o que é que eu vou ser, né? Vou ser um pastor auxiliar, vou para o interior do estado, como é que vai ser isso, né? Será que vai ter um lugar pra Eu moro mim? em Palmas, será que vai ter algum lugar para mim? Como é que vai ser essa realidade, né? E voltando um pouco, foi interessante porque, assim, essa questão de trabalhar, né, e ser pastor, né? Hoje é chamado de biocupação aí, né? Está sendo chamado. Isso, é biocupacional. Biocupacional, né? Então, na verdade, não senti muita restrição, né, nos espaços. Na verdade, isso foi positivo. Uma coisa que eu quero até falar aqui, né, nesse novo paradigma, que, igual você falou, era uma coisa que não era, né, um padrão formato, mas é um paradigma novo, aceitável, né, e benéfico, né? Eu acho altamente necessário sim. hoje. Até porque, assim, na minha visão, acaba que você vem e está no mercado de trabalho e você consegue comunicar melhor, né, com as pessoas. Porque a aparência que dá é que aquele que talvez tenha um ministério integral, né, ele vive fora de um mundo, abre aspas, real, né, do que a pessoa. Apesar que isso é um engano, né, que se o pastor, Sim, ele tem família, ele tem tudo, né, conta para pagar, dor de cabeça, tem tudo. Mas as pessoas têm esse imaginário de que talvez quando o pastor tempo integral chega no púlpito ali e vai falar sobre coisas desafiadoras, né? Às vezes eu tenho essa impressão, pastor, que o pessoal, né, sentado fala assim, mas para ele é mais fácil, né? É verdade. Ele tá lá só por isso conta do ministério e tal, é mais tranquilo. moleza, é moleza. Apesar que hoje, sabendo, pastor, não é nada moleza não, né? Que tá no ministério integral. Quem tem ideia de que pastorado é coisa fácil, não sabe o que é isso, Deus, não. não é assim não. Mas Deus sabe dessas coisas. Mas assim, então assim, quando você tem a biocupação e está no mercado de trabalho, você consegue se conectar melhor com as pessoas, né? Eu, por exemplo, além de estar no mercado de trabalho, tô no mercado acadêmico ainda, né? Chamei de mercado, mas, né, tô na academia. Então, assim, hoje pessoas que falam, pastor, mas é porque eu tô com a agenda apertada por causa do meu trabalho. Ou então, os jovens mesmo, né? Eu tenho prova segunda-feira e tal, então, opa,
eu também estou nessas condições, Aham. né? Tenho a minha agenda de trabalho, tenho a minha agenda acadêmica, Sim. né? Os trabalhos, as provas, e nós Uhum. precisamos sobreviver nesse meio. A gente precisa se ajudar aqui e eu acho que isso comunica mais como Uhum. igual, sabe? Apesar que é um desafio, pastor, assim, de verdade, falta tempo, né? E você precisa ter uma agenda organizada, Tem que ser tem, equilibrista. tem que dar, né, jogo de cintura, porque Meu assim, Deus. você precisa priorizar a família, vida pessoal, né, do líder hoje, do pastor, é algo extremamente que tem sido E, um tema muito falado. e você tem crianças que são hoje um grande desafio de demanda de tempo, né? Sim, sim. E querendo ou não, algumas famílias até crianças que têm, né, um desenvolvimento, né, humano talvez um pouco mais atrasado, não Uhum. tem talvez algum transtorno, né, alguma questão assim emocional, então exigem mais, então é um desafio, né? Então, mas sim, estar no mercado de trabalho eu sinto que me conecta mais com a realidade de vida das É pessoas. verdade. É porque às vezes quando a gente pensa no pastor que trabalha fora, no outro ambiente profissional, a gente sempre pensa aquele espaço como um espaço de ganhar dinheiro. Mas talvez a gente pudesse mudar essa percepção pensando que é um espaço de vivência da fé e aquilo se torna o teu desafio missionário também. Então, às vezes, Deus, precisamos interpretar assim, Deus nos manda para locais, se ele manda antes ou manda depois, manda você antes. Se ele manda antes ou manda depois, ele te manda para locais em que você tem que exercer sua fé e cumprir sua missão. A gente precisa, o Instituto Haggai, ele trabalha muito bem esse negócio de que a sua vida na sociedade é seu mundo, é seu campo missionário. Por isso que você precisa exercer seu chamado como homem de Deus, seja chamado ou não, crente, nesse espaço aí. Mas, Jota, vamos lá. Você era membro da Cibapa, você estava dentro dos níveis de liderança, tendo uma presença importante dentro da Cibapa, uma igreja destacada na nossa cidade, na nossa região, né? A Cibapa é uma igreja de destaque. E aí, de repente, você foi chamado para ser pastor numa igreja de bairro aqui de Palmas, lá no Lago Norte. Uma realidade muito diferente da Cibapa, né? Como é que foi isso para você e sua família? Uma mudança tão radical que foi a tua primeira experiência de ministério mesmo lá no peito e na raça. Como é que foi isso, Jota? É, assim que decidi ir para o seminário, 2015, né, foi a época que nós também mudamos, nós morávamos em Miracema, mudamos para Palmas, eu e a Uhum. Carol, né, não tínhamos filhos ainda, mudamos e decidimos, né, em oração, a congregar e participar da Cibapa, né, Certo. ficamos lá por 4 anos, né, foram quatro Quatro anos muito anos. abençoados, Uhum. né, tendo uma vivência ali de uma igreja relacional, né, discipuladora, foi muito importante para a gente, né, viver Uhum. aquele contexto. E ali, terminando, né, o seminário ali, né, no 4º ano, tinha desafios internos, né, pra gente lá dentro da Cibapa, né, poderia ter ficado, e Uhum. surgiu também desafios externos. Então é a hora que o vocacionado, né, o seminarista que está terminando, fala, e agora, né? Tudo aquilo que a gente pensava antes, como é que eu vou ser, onde é que eu vou estar, que igreja, vai ter igreja, não vai, que ministério. Então acho que chegou o momento, né? Chegou ali no final. E como é que aconteceu isso? Em oração, né? Então, quero também dizer isso aqui de forma muito clara: nada substitui a oração. Conselhos são muito importantes, né? E é bom mesmo que a gente, né, pegue conselho com várias pessoas, Uhum. né? Ali, quem está, a autoridade espiritual que está sobre você, quem lidera você, né, com sabedoria, seus pastores, mas a oração é fundamental. E foi assim que aconteceu com a gente, né? Havia possibilidades internas na Cibapa e externas, né, que era o Lago Norte naquele Lago momento, Norte. né? Nós oramos, né? Alguns líderes até da Cibapa queriam que nós ficássemos, né? Mas nós sentimos de Deus, foi em oração, pastor, né? Que nós deveríamos também aceitar esse desafio externo e ir para ali, né? E realmente foi um desafio para nossa vida, né? Eu Mudança de imagino. paradigma. A gente vai entendendo algumas coisas, né, depois. Talvez no início, assim, a gente, né, vai ouvindo Deus, vai dando passos, e Uhum. lá na frente a gente vai entender. Por isso que, assim, sempre é o ideal, é pela fé mesmo, né? Entendeu que Deus direcionou uma coisa, dê o passo. Mas eu não tenho ainda muita convicção, dê o passo, se você já entendeu. Se não tem convicção nenhuma, não ouviu Deus, não dê o passo, porque, Certo. mas se você entendeu, dê o passo, ainda que, e foi isso que nós fizemos naquele momento, né? Entendemos que Deus queria nos dar
essa experiência e fomos, né? Então, no início de 2019, chegamos ali no Lago Norte e foi um desafio, né? Porque realmente, igual o senhor falou, né? Era outro contexto, realmente, né? Mudança radical. Mudança de tudo, né? Tamanho de igreja, contexto socioeconômico, né? Você precisa se adaptar para comunicar, né? Para estar ali interagindo, mas foi uma experiência maravilhosa, né? Ficamos ali 4 anos no Lago 4 Norte. anos. 2019 até 2022, na verdade, ficamos até dia 12 de fevereiro de 2023, né? Que foi o culto de saída nosso ali, de gratidão, né? despedida. Na despedida. Mas foi sensacional, né? Porque você chega cru, pastor, né? Tem coisas que, assim, o seminário, apesar de todo o conhecimento teológico, né? E tal, mas o ministério é na prática. Agora é né? contigo. Agora é que é o real, né? E muito importante, né? verdade. Chegamos ali, então, assim, uma igreja ainda, né, por ser consolidada, poucos membros, né, ali, e algumas dificuldades financeiras, né, e foi muito importante. Ali a gente aprendeu a dar passos de fé, a realmente confiar no Senhor, né, Deus trabalhou nossa família, essa questão mesmo de confiar, de buscar, de depender do Senhor, né, as estratégias. E assim, é preciso, né? Talvez você que vai, né? Que Deus talvez vai falar no seu coração aí, ouvindo e vendo esse podcast, né? Você precisa. São essas experiências que vão, né, confirmar certas coisas. Às vezes você vai terminar o seminário, talvez quem vai ouvir aqui já está fazendo o seminário, né? E está assim agora, né? E tal. Não são os seus planos, né? Os planos de Deus. Então é necessário, porque tem muita coisa, pastor, que é forjada do nosso caráter mesmo, né? Da nossa experiência. Deus precisa. A gente sai bruto, né? Ali do seminário, tal, com muitos sonhos, né? Mas esse bruto que eu falo não lapidado, né? Sim. Em algumas coisas. E essas experiências, assim, em contextos de confrontação, porque não é uma questão de estar no contexto de melhor contexto financeiro, social, ou, né? Não é essa questão, mas é o contexto que possa te confrontar. Certo. Isso é positivo no início do ministério, porque às vezes já aderir a um ministério que dê apenas o conforto né, e que você já está acostumado, né? Você já está naquele ambiente ali acomodado, isso talvez pode não propiciar talvez algumas experiências que vá consolidar ali, né, a experiência ministerial. Não dá os solavancos que você precisa para ajustar umas coisas. Jota, 4 anos, você saiu do Lago Norte, visivelmente você fez um excelente trabalho ali. A igreja deixou a igreja consolidada, deixou a igreja com patrimônio próprio, né, ainda que em fase de implementação, mas vocês fizeram um trabalho fantástico ali. Isso é indiscutível. A igreja gostava muito de vocês. Pastor, deixa eu só interromper aqui para fechar essa experiência, né, do Lago Norte. Uma coisa assim para ficar registrado também é o seguinte: a gente sempre tem que olhar para a realidade local, né? Para quem aí está querendo, né, ir para o seminário, né, ser pastor, eu sinto que eu fui muito com o meu coração e a minha experiência da Cibapa, Certo. né? E não é porque a Cibapa, né, tá certo ou errado, não é essa questão, né? Mas tem um formato. É outro contexto, né? Então, assim, e eu fui com essa experiência e eu cheguei ali querendo aplicar igual. Lá não era Cibapa. Porque, na verdade, a igreja local, ela precisa responder os anseios da localidade, né? Então, assim, estilo de ministério, estilo de música, por isso que você precisa estilo de culto, estilo de louvor, adoração, estilo de andar com as pessoas, horários de cultos. A gestão dos relacionamentos é diferente, né? Só para você ter uma ideia, só para falar rapidinho, mas, por exemplo, teve uma vez que eu entendi o seguinte, né? Um bairro mais periférico, o pessoal trabalhava fora, chegava à tardezinha, tal, chegar ali, ele ia terminar de organizar a casa, fazer uma jantinha, aquela coisa, quase ninguém ia nos cursos de quarta-feira. E aí, às vezes, a gente vai pro púlpito e cobrar, né? Você precisa ter mais compromisso, porque, gente, né? As pessoas têm suas necessidades. Sabe o que eu fiz, pastor? Para estar na leitura da realidade, né? Exato. Então, aí eu olhei assim e falei, rapaz, passei o culto de quarta-feira para 9 horas da noite. Pastor, tinha quarta 9 horas. Quarta, 9 da noite. Porque eu falei assim, não, a programação é 1h30, né? Da igreja. Então, de 9 até 10h30, ninguém dormiu. Tá todo mundo ali, né? Assistindo uma novelinha no Record,
ó, né, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, alguma coisa assim. Então dá tempo. Não vou atrapalhar o sono das pessoas e vai melhorar. Porque o cara chega do trabalho, ele toma o banho dele, ele, né, arruma lá o que tem que fazer na casa dele, a esposa também, dá comida pros meninos, banha. E aí 9 horas era horário. E deu super certo. Deu muito rapaz, certo. que coisa. Né? Então, assim, o tempo que a gente teve lá em 2022, a situação foi em 2022. Deu muito certo. Então, assim, só para fechar essa experiência do Lago Norte, que é uma coisa que a gente já vai com o negócio formatado. Não, meu ministério vai ser assim e tal. Não. Ouça a realidade local, né? E atenda, né, as demandas do contexto local. Muitas igrejas hoje estão mais abertas a essas mudanças necessárias para você conseguir fidelizar mais a frequência, né? Sim. Isso é necessário. Se você não tiver abertura, você fica preso num formato que às vezes não funciona mais na sua realidade, né? Vai lá, os 4 anos vocês fizeram um excelente trabalho, saíram dali, o pessoal gostando demais de vocês, eu podia ver isso. E aí você foi convidado para assumir o pastorado de jovens da PIB de Palmas, né? Um momento muito importante na vida da PIB, com a chegada, a ascensão do pastor Tomás ao ministério titular da igreja. E essa decisão, assim, como é que foi isso aí no coração? Fazer outra mudança grande, né? Na vida de vocês. Como é que foi isso aí no coração? Foi um desafio, porque realmente já era um outro desafio, né? Não era só ali em 22, a gente sentiu no coração que talvez devesse viver uma transição, né? Depois daqueles 4 anos, vivemos a pandemia, né? Foi um momento também de desafios, desgastes, e entendemos no coração que, né, gostaríamos de ter um novo desafio. A gente começa a pensar, né? Qual seria para onde, né? Qual seria uma outra igreja e tal, e começar a pensar, mas realmente pastorear jovens não estava no meu... Não era isso. Não era. Apesar de, né, assim, desde adolescente, né, sempre tive envolvido com juventude, na minha igreja local, né, fui presidente da Jubato, né, de 2014 a 2016, então sempre tive envolvido, né, nos congressos, com Jubatos, com Nabatos, né, dos Promifés, sempre a gente estava ali envolvido, então sempre tive essa ligatura ali, mas nunca pensei isso, né? Então, não, agora vamos ver, né? Talvez uma outra igreja. E Deus, né, trouxe essa possibilidade, né? E aí o pastor Tomás começou a fazer alguns contatos. A princípio, eu falei assim, não, mas acho que isso não tem nada a ver, não, sabe? Não tem nada a ver. O pastor tá viajando. O plano não era por aí. Não, e aí tomamos um café, depois de uns 2 meses... Né, ele me chamou para outro café. Aí nessa segunda ocasião, né, eu realmente, depois que eu saí de lá, né, desse cafezinho na segunda ocasião, na primeira eu não tinha dado moral não, pastor, não vou, quero publicamente, ele sabe disso, né, a gente brinca com isso. Tava meio enrolando ele, né? Só quando você fala assim, não, vamos orar, pastor, não sei o quê. Aquele jeito manso do Tomás, aquele ali cozinha uma galinha 20 dias. Ele vai devagarzinho, ele vai, né? Danado. Mas aí quando eu saí da segunda vez, né? Aí eu lembro que eu saí do café, entrei no meu carro e peguei no volante assim e falei, Deus, o senhor tá falando sério? Com jovens, né? Aqui na PIB, mas não faz parte dos meus planos não, né, Senhor? Tal. E aí realmente aí foi onde eu comecei a orar sério mesmo, assim, né? Com minha esposa e tal, né? Nesse processo, né? Surgiu até convites de outra igreja, né? Nesse processo de transição, mas mais uma vez, assim, em oração, né? E com muita convicção, né? Deus nos encaminhou. E agora pergunta assim, pastor, como é que você sentiu, né, que deveria ser para os jovens? Eu lembro, eu estava em viagem a trabalho, né, em 2022, e onde eu estava hospedado no interior trabalhando, eu fui fazer as eleições no município aqui do estado, e lá eu estava fazendo minha devocional, tal, e eu lembro que orando sobre isso, né, eu comecei assim, chorar mesmo assim, copiosamente, assim, chorar mesmo, assim. E no meu coração vinha assim a nova geração, né? Como que Deus falando assim, como é que é isso, pastor? É audível? Não, é uma sensação que você sente, eu sentia isso, né? Que havia uma necessidade da nova geração e como se eu tivesse a sensação de Deus falando, né? Eu quero você para a nova geração. Toda então, clareza sobre isso. Isso, muito, muito claro no meu coração. Eu falei, não, nova geração. Então, assim, Deus falou sobre PIB com você? Não, né? Deus me mandou para esse eixo, a nova geração. E aí, claro, né? Óbvio, né? Então Uma coisa tem que ligar outra. Era PIB.
PIB naquele momento, né? E até tinha um outro convite de uma outra igreja, e eu, né? Eu até estava propenso, né, a esse outro convite, né? Vou dizer, claro aqui, né? O pastor sabe disso, a gente ri também sobre essas coisas, mas é bom falar abertamente sobre isso, porque assim, a decisão de ir ou não para uma igreja, né, assumir ou não um ministério, é uma decisão muito importante e muito desafiadora, né? Dos dois lados, não é, né? não é, às vezes, não sei na experiência de outros pastores, mas na minha, você precisa, né, emergir mesmo em oração para ter uma clareza melhor, não é tão, eu não acho tão simples assim, né? Tem que sentir que Deus está Sim, naquele negócio. exato. E aí fomos, né? Fomos, aceitamos, vemos um processo e chegamos na PIB em fevereiro de 2023, né? E estamos lá até hoje, assim, e aprendendo, né? Completamos, então, fevereiro agora desse ano, 2 anos. Mas é engraçado que eu falo para Deus assim, Senhor, quando acabar os estágios, o Senhor me fala, porque, né? Então, assim, a gente foi para o Lago Norte, era uma coisa totalmente diferente para a gente, nova, né? E agora, por mais, porque assim, pastor, pastorear jovens adolescentes não é fazer um congresso para jovens adolescentes, né? Então tem essa diferença, né? Por isso que a gente sempre fala, quando vai falar para líderes, né? Trabalho com jovens adolescentes não é fazer calendário, atividades para jovens adolescentes, Não é né? evento, não é fazer Não, eventos. você precisa conhecer aquele público, né? É um pastoreio de verdade. Exato, né? E com todas as especificidades de cada faixa etária e gerações ali envolvidas. E com as dificuldades próprias dessa realidade, né? Sim. Hoje eu ouvindo uma irmã, ela falando rapidamente na loja sobre família, ela disse assim, pastor, eu não estou tendo facilidade de lidar com filhos adolescentes. Imagina, dentro de uma casa. Agora imagina na igreja que você pega a turma que vem de todas as casas, né? Jota, aí você foi para a PIB, a gente sabe, percebe, escuta, vê que vocês fazem um excelente trabalho. A PIB tem sido muito abençoada com o ministério de vocês à frente de jovens, aquele trabalho ali fantástico. Como é que está sendo isso, assim, essa experiência agora com jovens na PIB? E, obviamente, a gente sabe que não é só PIB. Esse seu trabalho com jovens, ele acaba também transbordando um pouco de bênção nos arredores. Como é que está sendo isso? Assim, tem sido uma experiência maravilhosa, né? Aprendendo desafiadora, porque é um novo conhecimento, né, sobre aquilo pra gente, mas tem sido muito bom, porque o que demonstra que tem sido bom? Na verdade, assim, os feedbacks das famílias e, na verdade, a transformação e a mudança na vida, né? Que o pastoreio e o discipulado, principalmente, ele vai fornecendo, né? A gente vai, então, trabalhando e dando novas expectativas e perspectivas espirituais ali para aquela nova geração, né? Que, na verdade, muitos deles, né, ali, eles já estão no contexto da igreja já desde pequeno, né? Então, às vezes não tem muitas experiências com Deus. Às vezes, pastor, tem gente que já levantou a mão, já foi batizado, mas você vê que não tem experiência. Então, assim, esse pastoreio mais próximo, esse discipulado, vai, né, confrontá-los, né, do jeito deles, da forma deles, criando um ambiente para que eles possam ser confrontados pela palavra, né, e pelo Espírito Santo, a eles terem, né, vida com Deus, experiência com Deus, e é muito legal quando assim a gente chega e os pais chegam e falam, nossa, né, um dia uma pessoa chegou e falou assim, pastor, eu não imaginava isso aqui. Né? Eu pensei assim, poxa, né? Adolescente jovem, os caras vêm pra cá, faz uns jogos aí, né? Um louvorzão, eles pô, um violão, né? Tem um salgadinho, um lanche, beleza, né? Meu filho não tá indo, né, pra balada, não tá indo pra noite. Já tá bom demais. É isso aí. Mas aí a gente foi, né, mostrando para eles, né, o propósito, a gente tem, né, um discipulado individual. Vai muito além disso. O discipulado vai muito além disso, né? Agora, recentemente, né, depois de 2 anos, a gente começou agora, tive o primeiro encontro, né, agora recentemente, com pais, né, pais de jovens adolescentes. Com os pais? Só com os pais. Dos jovens que você lidera. Né, encontro de pais com o pastor Jota, né? Então, trouxe eles para um café e a gente foi alinhar, porque assim, igual você falou assim, precisa haver essa parceria, porque ainda é aquele dilema, né? De que é a responsabilidade de evangelizar os filhos? São deles, né? É da casa. É da casa, né? Então, assim, a igreja é parceira. E eu percebo que às vezes há essa desconexão de pensamento, né? Os pais muito corridos,
né? São de uma igreja e querem que a igreja faça um trabalho com os seus filhos ali para que eles, E né, lá na casa. e lá tá deixando a desejar, né? Muitas vezes e tal. Então, assim, nesses 2 anos a gente conseguiu mapear essas questões, né? E foi fantástico, porque eu tenho tido alguns feedbacks essa semana, né? E porque foi sábado passado, a gente teve esse encontro com eles, Certo. e o feedback é muito positivo, né? De mudanças mesmo de fazer o culto doméstico, né? Postura, pais que chegam e falam, não, pastor, eu preciso mudar, né? No meu exemplo não tá bom dentro Então, de isso casa, aí, então o já trabalho, o ministério com jovens também também. alcança pais. Não é só culto de sábado à noite, não, pastor. Vai muito Hum, além, né? eles têm que fazer a parte deles. Precisa. É. Ô, Jota, esse trabalho teu de você ir lá com jovens, a gente sabe, a gente acompanha. Uma vez ou outra, uma família que eu conheço do interior que vem para Palmas pergunta, pastor, está indo para Palmas, uma igreja, porque eu tenho filhos e tal. Eu digo, ó, eu faço isso, né? Ó, a PIB tem um pessoal lá que está fazendo um trabalho muito bom com jovens, eu acho que vai dar certo. Leva para lá e experimenta esse negócio. Porque é importante, quem tem filhos jovens precisa, se está buscando igreja, buscar uma igreja que está cuidando da juventude. Ou, se está numa igreja que não cuida, precisa, como igreja, ficar atenta a isso. E aí eu queria agora, Jota, pular um pouquinho para essa questão, o cerne, o que é que está envolvido num sentido mais crucial sobre juventude. A gente vive um tempo de crises sociais gigantescas, né? A gente faz meio como um avestruz, vai vivendo como se estivesse tudo bem, mas a verdade é que a gente vive um tempo de transições, de mudanças, transformações sociais gigantescas, e a juventude, ela é mexida, né? As mudanças são sociais, é como se pega essa turma jovem, joga no liquidificador, dá um e derrama não sei em que copo, sei lá, é complicado. Para onde a gente vai? A gente chega em igrejas que estão sem jovens. Os jovens sumiram. Chega numa igreja de 100 pessoas, você não encontra 15 jovens. Está tudo errado, porque em termos de percentuais populacionais, metade de qualquer igreja hoje devia ser de jovens e adolescentes. Mas o grupo está muito miudinho. Aí você falou no começo, esse negócio de perca de gerações. É verdade. Eu não sei onde que estão as pesquisas mais objetivas, científicas sobre isso, mas a verdade é que diz-se e observando-se, a gente sabe que nós estamos com um vazio aí de gerações. Nossas igrejas estão sem jovens, na grande maioria delas. Os jovens evadiram, né? Muitos jovens deixaram igrejas por outras igrejas, mas há uma quantidade exagerada de jovens que deixaram a igreja por nada, né? Para nada. Então, juventude, Jota, é um desafio gigantesco. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É claro, você trabalha com jovens, você estuda isso, pesquisa isso, pensa sobre isso. Então, ajuda a gente aí um pouquinho a entender essa questão. Sim, vamos lá. Na verdade, são vários fatores, né, pastor? A gente tem que observar. Então, assim, eu penso o seguinte, né? Primeira coisa, a gente pode começar, né? Não é que é só uma coisa, mas vamos lá. As nossas igrejas, elas não acompanharam a evolução social no critério de dinamismo, né? Algumas coisas. Então, em alguns aspectos, falta um pouco de contextualização. Então, assim, os jovens estão aí, eles não morreram, né? Então, e eles têm interesse, né? Essa é a primeira questão, porque eu preciso canalizar o interesse deles. Então, eles estão aí, estão vivos e têm interesses, né? E têm propósitos. Então, eu acho que as nossas igrejas, elas têm dificuldade, né, em fazer uma contextualização que possa se aproximar da vivência do jovem na sociedade. E aqui eu não estou falando sobre a questão de vida mundana, né, de aspectos, mas do jeito de ser, né, de aspectos de como se comunicar, né, como as vivências em si, né, os espaços abertos, né, a eles. Então, eu acho que nossa igreja precisavam pensar um pouco sobre isso, né, nessa nova geração. Porque hoje, pastor, eu penso o seguinte, que talvez a gente tem um formato,
né? E eu acho que eu tenho uma crise, e eu comecei a falar sobre igreja, jeito de ser igreja, porque eu acho que a gente tem uma crise com a eclesiologia e doutrina, né? Sim. E a gente, assim, às vezes zela pela doutrina e tá certo, Aham. né? Mas a gente tem uma crise na nossa eclesiologia, que não É, é, deveria, é, né? E aí, assim, o nosso padrão, às vezes, eclesiológico, do jeito de ser igreja, não facilita a adaptação das novas gerações. Então, assim, em resumo, eu não tenho uma igreja hoje para jovens e adolescentes desse mundo. Não certo. tenho. Vamos lá. A gente mistura, né? Pega teologia e mistura com sociologia, né? Doutrina e teologia. Forma de igreja é sociologia. Sim. Se você misturar essas coisas, fica complicado para caminhar com a dinâmica social, né? Sim. Vai lá. Então, esse seria primeira coisa, né? Pastor, então eu tenho que fazer o quê? Não, eu tenho que atender à demanda, né? Do que é, como a juventude age, como a juventude pensa, né? E aqui é interessante, pastor, porque o negócio é tão complexo. Por exemplo, quando eu falo juventude, eu estou falando de quem? De quantos nichos geracionais? Porque, ó, vamos pensar o seguinte, basicamente, né? Eu trabalho de adolescentes de 12, né? Até jovens de 35 anos, É ok? grande esse Essa espaço. massa é grande, É ok? muita gente. Mas só para ter uma ideia, por exemplo, quantas faixas, quantos nichos geracionais eu Aham. tenho? Então, por exemplo, de 12 aos 14 anos, É um. eu tenho um nicho. De É. 15 a 17, eu tenho outro. De 18 a 22 anos, eu tenho mais um, né? O pessoal ali da universidade, Aham. cursinho e tal. De 23 até os 28 ali, beirando 29, eu tenho outras perspectivas. E aí, 29 mais ali de 30 até 35, eu tenho uma outra vivência. Então, são tempos de vidas diferentes, com necessidades diferentes, expectativa diferente, pensamentos diferentes, né? Vivências diferentes. E a igreja precisa. Hoje nós vamos fazer o quê? A gente precisa olhar para isso, né? Então, a igreja precisa dar essa resposta, né? E estruturalmente dar essa resposta. Então, assim, a gente, em miúdos, assim, a gente deveria pensar, cara, como é que é a mente de um jovem adolescente, né? Que igreja ele tem em mente? E não é, pastor, aqui, porque parece assustar um pouco, né? Como é que eu vou perguntar para um jovem que igreja? Não, formato. Né? Não doutrina. Aqui nós estamos formados na palavra. O louvor tem que ter músicas, né, com letras, tal. Toda essa questão aí, tá tudo certo. A gente precisa, né, ter um negócio coerente com a nossa fé, com o que nós cremos, tudo bem. Mas o formato, né? Então eu percebo que essa é a parte da contextualização, né, que eu percebo. Outra parte que eu percebo que é fundamental, que o que influencia eles é andar junto. Né? Essa parte de conexão com a nova geração, que é o que influencia eles. Aham. Então, assim, igual eu, por exemplo, eu tenho 39, né? Fiz agora em fevereiro 39, quase quarentão, andando com eles e eu ando tranquilo. Aham. Pastor, eu entendo várias coisas que eles falam, eles usam termos Outra língua. esquisitos, outra língua, é outro idioma, né? Aham. Digital e tal, que eles não entendem. Mas tudo bem, eu preciso conhecer um pouco disso, ok? Mas o fato de eu andar com eles, né? Então já me aproxima e tira esses gargalos, né? Aham. Porque mesmo que eu seja um tiozão no meio deles, mas eles sabem que eu estou ali perto, eles podem contar comigo, eles podem falar coisas, né, para mim, que eles sabem que eles vão ter a minha ajuda, né? Podem ter uma exortação, mas eles sabem. Então, eu sinto um pouco isso. Então, as famílias não conseguiram se adaptar. Então, o mundo mudou demais, tá uma loucura, os conceitos, né, e tal, nessa pós-modernidade, né, tudo muito líquido. E aí mudou muito os conceitos. As famílias não sabem como gerenciar isso, né? Os pais não sabem como gerenciar isso, e aí tem essa dificuldade. E aí eles não sabem o que fazer. O adolescente jovem fala assim: não, lá em casa não. Eles amam os seus pais, né? Sabem que é os seus pais, que precisam ter autoridade sobre eles e tal. Mas eles falam: não, meu pai e minha mãe não, eles não entendem isso. Eles falam, então não entendem isso. Ou seja, eles não estão conectados comigo. Então a igreja precisa se estruturar de forma que haja uma conexão. E por último, só para fechar assim, esses 3 pontos, né? Então a igreja. Mas antes de você chegar Pode nesse ponto, falar. deixa eu te falar. Aí você está dizendo o seguinte: existem dois espaços que demandam construção de confiança. O ambiente doméstico, o lar, precisa pensar seriamente em construir confiança com a turma. Sim. E a igreja, consequentemente, não pode desprezar isso. Talvez a pergunta fosse: o que é que a gente precisa fazer para que o jovem confie na família e confie na igreja?
essa constante confiança é importante. Sim, é importante, né? Porque, na verdade, eles estão abertos ao ensino, né? Mas eu preciso saber como eu vou interagir com eles e como que eu vou comunicar. Que aí é outra coisa, por exemplo. Que a comunicação geracional, eu percebo que a gente acostumou fazer ela muito sobre a forma de passar informações, né? Então eu tenho um emissor, uma mensagem, um receptor, e se esse emissor passou a mensagem para o receptor, houve comunicação. E com a nova geração não é assim. Eu preciso me conectar e fazer com que aquela mensagem, né, ela vá carregada de sentido, né, que dê um propósito e tenha um significado para a nova geração, de tal forma que me dê esse feedback. Então, o receptor, ele recebe ali a mensagem, né, com sentido, e ele dá um feedback para o emissor. Tem essa conexão com o emissor. Então, o trabalho tem que ser assim. Então, por exemplo, igual um dia uma mãe me perguntou assim, pastor, você precisa me ajudar. Que foi, irmã? Né? Meu filho está questionando a Bíblia. Eu falei, é mesmo, irmã? É. E aí, a senhora fala o que para ele? Eu falo que ele não pode, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É um absurdo, ele não pode. Eu falei, não, irmão, mas a senhora fala o que mais? Não, pastor, isso é suficiente. Eu falei, não, irmão, não é suficiente. Né? Vai ter que dialogar. Eu preciso dialogar, eu preciso esmiuçar. É uma galera que tem acesso a conteúdo facilmente, né? Então, assim, é um desafio maior para os pais? Sim. Tem pais que estão atrasados? Tem. Tem pais que precisam da misericórdia de Deus? Quase todos, né? Assim, porque talvez eles nem vão conseguir mais. E é por isso, pastor, aquela pergunta lá do início. Por que nós precisamos de pastores de jovens? Por causa disso. Porque muitos pais não vão conseguir mais, pastor. Né? Pela idade, às vezes, fazer uma imersão, né, uma adaptação a um tipo de vivência e tal, eles não vão conseguir. Então a igreja vai dar esse respaldo, porque aí ela vai conseguir conectar e melhorar essa relação, igreja, família, liderança, né, e propiciar que essa nova geração entenda o evangelho, entenda o sentido da palavra de Deus, a revelação de Deus pela palavra. Então é isso. Então, assim, as famílias não estão preparadas, as famílias estão desconectadas, né? A igreja, em certo ponto, há uma descontextualização, né, para essa nova geração. Então, há essa ruptura. Hoje, na verdade, o que se fala, né, nas pesquisas e nos diálogos, né, sobre liderança de liderança geracional, é que, na verdade, há um divórcio geracional, né, de desconexão. Não há um conflito mais. Antes, um conflito, né? Sim. Depois, uma desconexão. Hoje, há um divórcio. Né? Então, as várias tribos estão aí cada vez mais, e é ruim porque o nosso mundo é um mundo de minorias e fortalecimento de minorias. Isso não é bom, porque fragmenta cada vez mais, e essa fragmentação está na A igreja, igreja é vitimada por isso. e aí nós estamos nessa. Jota, Né? vamos lá. Eu suponho que a maioria das nossas igrejas está com um problema com a evasão da juventude. Isso é um grande problema. Eu digo que igreja que não tem criança não tem futuro. Mas, na verdade, não é só criança. Se você tem esse vazio geracional, nós estamos com um problema de futuro. Né? Então, nós precisamos cuidar de criança e adolescente, de jovem. A gente precisa preencher esse espaço aí. Eu penso que a maioria das nossas igrejas tem alguma dificuldade sobre isso. Pastoreio de jovens, essa é outra questão. Eu penso que a maioria dos pastores que pastoreiam igrejas como titulares, eles estão tão ocupados e envolvidos com a dimensão do que é um pastoreio completo numa igreja. E, normalmente, há esse prejuízo para esses pastoreios importantes, necessários mesmo, especiais, tipo pastoreio de jovens. A gente precisa desencadear uma preocupação, uma busca de alternativas para a gente oferecer aos nossos jovens, à juventude dentro de nossas igrejas, umas opções de pastoreio focados na realidade deles, não é? Eu quero que a gente volte, Jota, a conversar de novo aqui, outro momento, mais rápido que a gente puder, para a gente aprofundar um pouquinho nisso. O desafio de nossas igrejas hoje de considerarem que trabalharem também com pastores de jovens
é uma necessidade que precisa ser levada muito a sério. E eu gostaria que a gente, como convenção, como você, como pastor hoje, bastante relevante no pastoreio de juventude, que vem de uma igreja que está sendo muito abençoada, a PIB está sendo muito abençoada com o desencadeamento disso tudo, inclusive o Ministério da Juventude. Como é que a gente pode, como convenção, você, esse exemplo bom na PIB, como é que a gente pode transformar isso em material que possa ajudar outros pastores e igrejas a começarem a pensar e com rapidez sobre isso e começarem a buscar soluções. Eu imagino, Jota, que nós precisamos que as nossas igrejas comecem a pensar em pastoreio de jovem com uma urgência que a gente não pode deixar de considerar importante. A gente precisa pensar nisso. Eu queria que você desse mais uma palavra. Estamos chegando ao fim, lamentavelmente, o tempo não é a favor da gente, mas olha só, eu queria que você deixasse uma palavra para pastores e para igrejas sobre isso, pensarem seriamente sobre buscar alternativas, soluções que possam viabilizar esse investimento em pastores de jovens, porque nós precisamos resolver essa parada, porque ela não é simples, ela é muito importante, é grave, é urgente para nossas igrejas. Dá uma palavra aí para nós. Certo, pastor. Primeiro, falar o seguinte, que todas as gerações são importantes, mas a nossa crise é com esse miolo. É com Por esse. isso que a gente está falando mais disso, né? Porque, por exemplo, se eu invisto na criança, quando ela chegar ali na adolescência para a juventude, nós vamos perdê-la. Né? Então, assim, não é que todas são importantes, porque é uma questão assim, o mais velho tem que trabalhar com o mais novo, né? E a escadinha geracional. Então, essa é a nossa crise. A crise hoje é com juventude. Nossas igrejas têm crise com juventude. Isso vai impactar onde? Na liderança, né? Do amanhã, que nós não vamos ter, na verdade, né? Vai impactar nos vocacionados, porque essa idade, né, da adolescência para a juventude é um momento onde né, se trabalha essa crise da vocação, né? Vou, não vou, Deus está me chamando, não está me chamando. Então, se eles não chegam lá firmes e fortes, ou eu perco eles para faculdades, acabou, eu não tenho vocacionados. Nós estamos com déficit de vocacionados. É verdade, né? verdade. Então, assim, a primeira palavra para os pastores é entender isso, né? Que não e eu estou querendo aqui, né, com muito jeito, né, de falar, não é uma questão de desprezar outros ministérios, porque todos são importantes, todos são, mas é porque, assim, as consequências de eu não investir na nova geração, né, de juventude, tem consequências, né, para todas as áreas, para a própria igreja local, né, a igreja de Cristo. Então, assim, primeira coisa, eles terem essa clareza, isso aqui é prioridade da prioridade, né, primeira coisa. Segundo, pastor, eu penso que os nossos pastores, uma palavra que poderia deixar para eles, olharem com mais carinho para as suas igrejas e para aqueles que eventualmente eles possam ver ali como vocacionados ao ministério pastoral, um ministério específico, porque eles estão ali, né? O paradigma do chamado, né, através de um líder precisa ser resgatado, porque esse é o paradigma de Jesus, né? Ele subiu ali ao monte, orou uma noite inteira, chegou e chamou os 12. Ou então, sei lá, o paradigma de Paulo passando por Debe, né, por Listra ali e tal, e aí conheceu lá a família e lá estava Timóteo, e ele viu, já era um discípulo, né, e o que Paulo viu em Timóteo? Que tanto é que foi Paulo, vamos com a gente, foi o líder. Então, assim, a segunda coisa, falar com os pastores olhem com carinho, não esperem que o seu jovem, um adolescente que talvez tenha um perfil de vocação, vai um dia chegar assim, pastor, eu acho que eu sou vocacionado, porque talvez isso não vá acontecer, porque ele tem uma pressão social por talvez ir para a faculdade, para o mercado de trabalho, ele tem uma pressão talvez familiar, existe uma pressão, e talvez ele não vai. Esse negócio de, não, se ele for mesmo, ele vai. Pastores, não vai. Tem muito assim, deles não funciona assim, né? Então, assim, segunda coisa é isso, olhar porque eles estão lá, né? Quantos pastores... quantos vocacionados a gente tem no conjubato lá, né? Pessoas que foram. 66, né? acho. A gente tá agora os já pastores... achei aquela lista, já vou lhe passar. Opa, eu quero, porque no conjubato a gente vai trabalhar com essas pessoas. Então, assim, eu fiz esse trabalho lá na PIB, né? Justamente com o pastor Tomás. Lá no nosso foi tipo 6, foram lá na frente aquele dia. Desses 60 e poucos aí, 6 ou 7 foi da PIB. Fui atrás deles. Descobri, uns estavam só emocionados,
Outros, não é o momento ainda, está terminando um curso, né, da faculdade, mas está pensando, opa. Outros não. Nós temos fruto desse trabalho, né, Estudando. estudando, né, no seminário. Então já são frutos desse trabalho. Então, mas como é que faz? A gente tem que ir lá, né? O pastor tem que ir conversar, talvez, e deixar para vocês aqui que vão ouvir esse vídeo, no Conjubato agora, tá bom? 17 a 20, nós vamos ter oficinas com vocês, né, vocacionados que estiveram lá em Araguaína e vão estar de novo, porque a gente quer ajudar nesse passo a passo, pastor. Certo. Porque é desafiador, né? E eu vou, e como é que eu vou me sustentar? Eu tenho que largar tudo, eu tenho que mudar. Como é que são as perspectivas? Então, os pastores se aproximarem dessas pessoas. Pastores, viu alguém com perfil na sua igreja, né, de vocação? Se aproxime, pergunte, desafie, envolva mais, converse, né? Então, vá trabalhando isso que, né, pode ser que essa pessoa seja vocacionada. E por fim, pastor, pensar nessa questão da biocupação. Eu acho que isso é uma resposta hoje, né? Por quê? Porque às vezes o pastor pensa assim, nós somos uma igreja pequena, né? Mas talvez eu possa pegar o que já está no mercado, que tem um perfil vocacional, né, para aquilo. Às vezes, ele nem às vezes tem convicção de vocação de chamado ministerial pastoral, mas ao, né, a ser apoiado ali, ao ser atraído, né, um pouco ali, se aproximar, desafiar, ele talvez possa, né, abrir os olhos para isso, né? Então, nós temos fruto, esses frutos lá da PIB que foram, né, é um conjunto de coisas, né? Tem um desafio, mas tem um deles que foi fruto do nosso acompanhamento, né? Começou ali e tal, aí um dia ele falou, pastor, já pensei em ser pastor, sabia? Eu falei, como é que é? Que história é essa? Me conta mais. Já pensei e tal. E, pois então vamos dar sequência. Não, moço, pra mim não dá. O cara vai falar de idade, de família, não sei o quê. Como é que não dá, rapaz? Agora que dá, porque você já tem trabalho e família. Tá arrumado, né? tá no jeito. Né? Seu salário tá chegando todo mês, você não precisa. Pastor, mas como é que eu vou estudar? Você tem tempo, né? Hoje você não precisa ir, tem EAD, por exemplo, boas faculdades, né, e tal. Então, assim, há essas possibilidades. Então, acho que a biocupação pode ser uma resposta, sim, né? E aí, porque a igreja talvez pode não conseguir sustentar, mas, pastor, qualquer ajuda de custo já ajuda também a esse vocacionado. Você tem esses estímulos também, sim, né? Então a gente tem que falar nisso também aqui, né? Porque às vezes, né? Não, o pastor vai dar, às vezes, R$500, R$1.000, R$1.500 para um cara que vai estar começando ali. Rapaz, ele vai se sentir tão valorizado, meu irmão. Rapaz, olha como é que eu comecei, eu sou pastor e tal. Então seria isso, né? Entender o desafio. É uma necessidade urgente para anteontem, né? Eu tenho que ver dentro da minha igreja, né? Os vocacionados estão lá. Eu preciso garimpar isso aí lá. Esse é o padrão, né? E terceiro, pensar nos biocupacionados, né? E que podem vir se agregar ali. Pastor, eu sou uma igreja pequena, não tenho como ter colegiado. É para igreja grande, né? Para PIB, para Cibá, para essas igrejas, né? Nada. Para o Novo Horizonte, né? Do pastor Francisco, tá? Não, essas igrejas assim grandes. Mas não, né? Talvez você pode pensar, né? E Deus vai agregando, pastor. Hoje você pode fazer parcerias e tal, e talvez trazer alguém que está com desafio, né, de sustento, pensamento, você traz, né, e agrega isso, né? Então a biocupação é uma resposta. Então hoje seria essas palavras para sugerir para os pastores. Jota, você mencionou aí o conjubato está chegando. Gente, o conjubato é top, é top. Quem foi ao conjubato do ano passado em Araguaína já sabe que não pode perder esse ano aqui em Palmas. Jota, dá uma palavra final aí, chama essa turma para o conjubato, porque Deus vai derramar bênção nesse congresso. É isso aí, então tá chegando o Conjubato, né, de 17 a 20 agora de abril, tá bom? Vamos ter o nosso congresso aqui em Palmas, tá bom? Novo local aqui em Palmas, no Colégio Militar da região norte, aqui em Palmas, e vai ser uma benção, tá bom? Temos preletores de fora, muito momento de louvor, adoração, oficinas. Então, assim, um impacto para a sua vida, né? Se você quer realmente ser impactado, esse é o lugar, né, que você vai ser ministrado. Então, às vezes você olha para a inscrição, né, às vezes é caro, né? Cola com o seu pastor aí, vê o que a igreja pode ajudar, né? Liga para a liderança hoje, né? O irmão Glênio, tá bom? Que está como presidente aí, pastor Mateus de Araguaína, né? Como secretário executivo ali da Jubato. Então, falem com eles. Talvez você precise de ajuda, precisa, né, de uma facilitação. Fale com eles aí, mas não deixe de participar. Vai ser uma bênção muito grande, tá bom? Esses dias, 17 a 20 de abril, tá chegando aí bem pertinho. Maravilha. Ó, pastor,
traz sua juventude. E vem com eles, olha, nós queremos reunir aqui um número gigantesco de jovens batistas, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Jota, obrigado por esse tempo aqui, gente boa. O Jota vai ter que voltar, porque ficaram umas coisas aqui meio na minha cabeça e eu quero aprofundar esse negócio. Então, Jota, vamos marcar de novo, Vamos sim. logo, vamos sentar aqui, porque tem, sobre esse assunto, Jota, nós estamos devendo, nós precisamos pagar essa conta, viu? A nossa convenção quer abençoar a sua igreja, quer abençoar a juventude. A gente quer que os Batistas de Tocantins seja uma convenção em que os jovens são poderosos no poder de Deus. Então, olha, participa com a gente, se envolve com a gente, que a gente quer abençoar você. Até o próximo podcast CBT. Deus abençoe a sua vida.